Esse vídeo de hoje estará dentro daquela discussão sobre haverá tristeza no céu? E essa discussão, claramente, essa temática, essa pergunta, envolve dois expoentes aí da Bíblia, né, da Palavra de Deus, que é exatamente de um lado o pastor Abílio Santana, de outro lado o pastor Eliseu Rodrigues, que são expoentes aí da Palavra de Deus, como eu já comentei, né? Então, o pastor Eliseu Rodrigues colocou que haverá tristeza no céu no âmbito do Tribunal de Cristo. O pastor Abílio Santana tentou rebater essa questão e, enfim, está um debate aí sobre essa questão. Bom, o vídeo de hoje vai estar dentro disso aqui. A gente vai trazer também, além da análise que a gente vai fazer aqui no texto, rapidão, vai trazer também alguns autores só para dar um reforço, para dar um pouco de norte aí. Isso já tivemos várias lives, também vários vídeos do YouTube, várias explicações e tal. Desde já quero dizer que aquilo que qualquer criança, a resposta que qualquer criança diria, a resposta a única resposta é: não tem como existir tristeza no céu. Isso é a resposta que qualquer criança diria. Isso é padrão, né? Porém, a gente vai observar outras questões sobre isso aqui, tá? Então vamos lá, sem mais demora, vamos direto aqui ao texto. Então nós temos o texto, esse é o texto. Esse é um texto da carta de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, a carta de 1 Coríntios, ali, escrita por Paulo, claramente, né? Pelo menos tradicionalmente. A carta começa com Paulo ali elogiando os irmãos, fazendo aquela saudação, e falando que não falta a eles nenhum tipo de dom. Porém, no versículo 1, aliás, no capítulo 1 e o versículo 11 da primeira carta ali aos Coríntios, Paulo vai dizer, ele vai citar uma coisa que chegou aos seus ouvidos. Ele vai dizer: olha, eu ouvi daqueles que são da casa de Cloa, que há entre vós algum tipo de dissensão. Então, a partir do versículo 11, Paulo vai exatamente entrar ali para tratar essa situação, a partir do versículo 11. Ele anuncia o problema, ele vai trabalhar, discorrer qual é esse problema, e depois ele vai mostrando ali a solução para essa questão. E aí, no capítulo 1, essa discussão do capítulo 1 que ele introduz ali no versículo 11, ela vai se estendendo, ela vai passar pelo capítulo 2, pelo capítulo 3. Lá no capítulo 3, ele vai iniciar o capítulo falando que os irmãos, eles são exatamente meninos, e esses irmãos são meninos, e nesse sentido eles não estão se degladiando, dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí Paulo vai dizer: olha, Cristo estaria porventura dividido? E aí nesse momento aí, perpassando o capítulo 2 e capítulo 3, né, no capítulo 3, ele vai chegar aqui, né, nesse ponto do versículo 15, que Paulo vai dizer exatamente isso aqui. Depois de tudo isso, né, Paulo vai dizer que ele já lançou o fundamento, né, ele lançou o fundamento, ele está trabalhando com a imagem de uma construção, e ele já lançou o fundamento. O fundamento que ele lança é exatamente o Cristo ressuscitado, né, o Cristo crucificado, enfim. Ele vai lançar esse fundamento aí, exatamente o fundamento que ele coloca. Ele diz: olha, vocês que estão agora edificando em cima de um fundamento, você não pode edificar em cima de outro fundamento. Então, vocês que estão edificando em cima de um fundamento, preste atenção em que fundamento, como que vocês estão edificando, porque essa construção ela será aprovada depois. Ou seja, a construção no sentido do ergon, né, a obra, o trabalho, o exercício, tudo, né, que vai aparecer aqui mais no texto grego, é isso que vai ser testado. Então, observe como que você está construindo isso aqui. E aí ele vai dizer aqui, ó, no texto em português: se o que alguém construiu se queimar, então a ideia de queimar aqui é torrar exatamente, se acabar tudo, né? E depois a gente vai mostrar que imagem Paulo está tendo aqui. Então, se a obra de alguém, ou se o que alguém fez, construiu, se queimar, ele vai dizer: esse sofrerá dano, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo, tá? Então nós temos aqui embaixo o texto grego, eu trouxe mesmo só para acompanhar aqui, né, para ficar melhor a discussão. Nós temos aqui a parte de baixo aqui, ó, que nós temos essa estrutura que seria exatamente eitinos to ergon, que seria a ideia de se a obra de alguém se queimar, né, indo até o verbo aqui, ó, katakaesetai, aqui, ó, o verbo katakaesetai, que vem exatamente de katakaio, né. Aí, Paulo vai trazer essa estrutura primeiro aqui, numa possibilidade, numa questão, né, aqui não tem, pelo menos na minha visão, não tem algo que está queimando ainda, mas ele vai dizer: se o que vocês estão construindo aqui se caracterizar como uma boa obra, beleza, mas se não se configurar, o que vocês estão construindo aqui exatamente vai se queimar. Então ele vai supor, vou trazer aqui a ideia de uma suposição, né, algo que do jeito que está indo, claramente pode acontecer, mas vou trazer nesse tempo presente de Paulo
como uma suposição. Se por acaso se a obra de alguém se queimar, o que vai acontecer? Este vai sofrer um prejuízo. E aí, a parte que nós temos do prejuízo é essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha que está em vermelho, né? Semiotesetai, né? Ó, nós temos aqui, ó. Semiotesetai, né? Caso aí, né? Semiotesetai, né? Todas essas palavras aqui, ó, tem um sigma aqui indicando futuro, esse aqui é se queimar esse que vai queimar no futuro, alguma coisa assim, um monte de futuro aqui, uns passivos aqui no meio, tá? São verbos que eu não vou entrar nessa questão, que o objetivo não é esse. Só mostrar essas questões aqui. Então, nós temos esse verbo, o que vai acontecer? Se, né, aqui nós temos uma espécie de condicional, né, se acontecer isso, então, beleza. Se a obra de alguém se queimar, né, esse sofrerá prejuízo. É o que vai acontecer. Se queimar, ele sofre o prejuízo. Uma correlação direta de uma coisa com outra. Então, você poderia perguntar aqui agora, quem que vai sofrer o prejuízo? Alguém já comentou, poderia comentar, dizer, quem vai sofrer o prejuízo seria a obra. Não, mas o caso aqui é claramente, o que sofre o prejuízo aqui é o sujeito que vai ter a sua obra queimada. Ele vai sofrer o prejuízo, né? Exatamente aquilo que está na NVI 2023, né, essa ideia do prejuízo, ele vai sofrer um prejuízo, ele vai ter aqui exatamente o prejuízo. Contudo, existe uma questão, ele tem um prejuízo, contudo, ele vai ser salvo. Então, nós temos alguns elementos interessantes, que é a ideia de que a primeira parte, se a obra de alguém se queimar, o que acontece? Esse alguém sofre um dano. Então, aqui entra a questão do dano, que o problema é exatamente o dano. Mesmo você estando no céu, com todas as explicações que muita gente já deu em vídeo, em que você pega vários versículos de várias promessas, e você fala que tem promessa, que tem isso, fulano vai receber coroa, outros vão receber um pingente, sei lá, muitas coisas ali, que vão ser entregues ali para os salvos, que não vai nem ter como ele pensar numa certa tristeza. Porém, entretanto, quando você analisa o versículo pelo versículo, você pode muito bem concluir, ou pelo menos supor, que o fato da obra de alguém se queimar enquanto as outras obras não se queimaram, isso traz aquilo que o texto diz claramente, traz um prejuízo para a pessoa, não para a obra. Isso é muito claro. O prejuízo é exatamente em cima do dono da obra. A obra dele se queimou, foi para o ralo, como se diz, né, por aí. Então o prejuízo vai recair sobre ele. Se esse prejuízo, que tem todo o peso dessa palavra, né, essa ideia do prejuízo, né, da palavra semio, se todo o peso que tá sobre essa palavra no sentido de perda não trouxer uma certa tristeza para o sujeito, não sei o que mais poderá trazer. Né? Claramente isso aqui está explicado que não se trata de queimar ou perder a salvação. Não, aqui não está relacionado à salvação, por isso que o tal será salvo. Aqui está tratando-se de recompensa de prêmio, coisa desse tipo. O sujeito vai ter exatamente a sua obra, que essa imagem de que você vai construir com, por exemplo, ouro, prata e madeira, essas coisas, isso é uma linguagem muito própria do mundo antigo. Já se usava essa imagem para mostrar exatamente esse tipo de construção, que valia a pena, que não valia a pena. Tá, então aqui você tem exatamente isso. Andando um pouquinho mais, o que acontece aqui? Esse sujeito, ele vai ser salvo, né? Deixa eu tentar mudar isso aqui para cá. Esse sujeito vai ser salvo, né? Ele vai ser salvo. Aqui nós temos aqui, ó. Autos de sotesetai, né? Caso aqui, né? Etai, a terceira aqui do etai, não é isso? Etai. Aqui ele vai ser salvo. Ele vai sofrer dano. Etai aqui, ó. A obra dele vai ser queimada aqui, ó. Todas aqui estão na estrutura aqui, ó. Todas vão sofrer dano, etai. Ele vai sofrer dano, ele vai ser salvo. Tudo isso aqui está acontecendo com o sujeito. A obra dele se queima e ele sofre o dano, né? Nesse caso aqui, a obra dele vai se queimar, né? Aquilo que ele fez vai se queimar. E ele vai começar aqui, o dano vem para cá, ele sofre dano aqui, e é ele que vai ser salvo, não a obra, né? Como alguns já colocaram aí que o dano é exatamente sobre a obra e não sobre a pessoa. Não, o dano é sobre a pessoa, claramente, beleza? Vamos lá então avançar um pouquinho mais, aí nós temos aqui a parte de baixo, né? Então o tal será salvo, esse tal será salvo. Aí nós temos o rutos des ro, cadê o outro aqui? Pirós, né? O diapirós. Ou seja, ele vai ser salvo como? Ele vai ser salvo como que através, né, né?
cogenitivo, através do fogo. Aqui a imagem que Paulo tem, né? Supostamente Paulo teria esta imagem em que alguém fez uma construção e o fogo começou a consumir toda a construção, desde a sua parte de baixo aqui, e vai corroendo toda essa construção, queimando tudo. Por isso, e o sujeito vai estar saindo aqui por essa porta, né? O sujeito vai estar saindo por essa porta aqui, sendo salvo por entre as chamas, né? Só sobrou a pessoa. Alguns estudiosos chegam a colocar essa imagem como ele saiu ainda com aquele cheiro de fumaça, né? Então a ideia não é que o fogo vai salvar, mas a ideia clara aqui é que o sujeito vai ser salvo como que através do fogo, né? Saindo ali só mesmo com a roupa do corpo e às vezes nem com isso. Essa é a imagem clara que Paulo tem aqui. A partir desse momento, acho que já coloquei algumas questões aqui, né? Não sei se já coloquei todo o texto grego, acho que sim, né? A ideia do pirós no genitivo, né? Do fogo em si, ele está aqui. E a gente agora vai pegar algumas referências onde a palavra aqui, ó. A palavra perda aparece na Bíblia, o uso dessa palavra aqui na Bíblia, exatamente os usos que tem. Então nós podemos pegar a partir dessa imagem, por exemplo, aqui, ó. Pegando só mais essa definição, né, que vai estar, que essa palavra significa sofrer a perda de algo que alguém possuía anteriormente. Então ele possuía anteriormente, ou supunha possuir, no caso, né, ele construiu, fez alguma coisa, porém, né, no ministério, ele trabalhou, fez toda a sua obra está ali, porém, os objetivos dele, a intenção não era lá dessas melhores, não construiu em cima do fundamento correto, então ele supõe ter a recompensa, porém, né, a obra em si, porém essa obra vai se queimar. Então, nesse sentido, com a implicação de que a perda envolve considerável dificuldade ou sofrimento, né, sobre aquele que vai perder, né? A ideia de sofrer, perder e por aí vai, aí está todos os versículos dentro do campo semântico de tomar, obter, ganhar e perder. Só mais essa definição aqui para ficar mais claro o peso que essa palavra tem ali no texto. Então, nós temos Mateus 16 e 26, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A perda da alma aqui, ela é fatal nesse sentido aqui, é fatal em cima do sujeito. Aí nós temos, por exemplo, Marcos 8 e 36, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perda total também dessa palavra, o uso que essa palavra tem no Novo Testamento. Em Lucas 9, 25, nós temos, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ou destruir a si mesmo. Né? Em 2 Coríntios 9 e 9, 7 e 9, nós temos a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não um remorso, não no sentido de uma perda, né? Mas a tristeza segundo o mundo, né? Essa ideia de remorso no sentido de um sentimento, de uma perda. Beleza, deixa eu ver aqui se é isso. Pronto. Nós temos Filipenses 3:8. Pois mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Então, perda está colocada em oposição ao ganhar. Então, ele perdeu, mas nesse caso aqui ele ganhou muito mais do que perdeu. Né? Aqui nesse caso ainda está suave, mas envolve uma perda, tá? E aí está o texto aqui, se a obra de alguém se queimar, se alguém sofrerá dano, e nós temos aí agora, a partir daqui, alguns estudiosos, só mesmo para reforçar um pouquinho essa questão e dar mais uma luz aqui. Nós temos esse estudioso que na verdade, aqui é a chave linguística, né, de Roger, que vai dizer que essa palavra tem a ideia de sofrer, perda, né, sofrer perda, tomar prejuízo, isto é, irá perder sua recompensa, né, está aqui colocada. Nós temos outro estudioso, um estudioso católico, se a obra de alguém for queimada, ele será um perdedor, embora ele mesmo seja salvo, mas apenas como algo que passou pelo fogo. Ele será como alguém tirado de uma casa em chama, queimado, mas vivo. Então ele vai sair muito torrado dali. O Robertson, por exemplo, ele vai dizer, primeiro, fala desse verbo, né, que o primeiro seria o futuro do passivo, indicativo, tal. Aí vai explicando toda a estrutura dos demais aqui, que traz a ideia de sofrer e perder. A perda é declarada como sendo a alma do homem, ele vai dar algumas explicações, ou a vida eterna, mas aqui não há uma perda total como essa. A obra do homem, no caso, ergon, é queimada, os sermões, as palestras, os livros, o ensinamento, tudo virou pó. Né? Ele colocou aqui algumas coisas, até adicionou algumas coisas aqui, né? Mais contemporâneo. E aí outro autor também, Scarpa,
Ele vai dizer aqui, ó, se a obra de alguém for queimada, como se fosse composta de madeira, feno, palha, inflamável, tal, ele sofrerá a perda do seu tempo, de suas dores, de sua esperança, do seu crédito, de todo o seu ministério, mesmo que no fundo, tudo isso, o que é desse, deixa eu ver, no fundo, tudo o que é desse caráter desaparecerá, mas ele será salvo, uma declaração de grande importância, pois mostra que o apóstolo não está falando aqui de falsos mestres, mas dos verdadeiros servos de Cristo, né? Então, só fizeram algumas coisas erradas ali, né? Vai receber a salvação, é o que ele está colocando. Aqui o Brown, no comentário de Brown, sofrer, perda, tal, isto é, perder a recompensa especial. Não que ele perderá a salvação, que é totalmente um presente gratuito, não uma recompensa ou um salário, pois ele permanecerá ainda no fundamento, né? A pessoa ainda permaneceu de alguma forma no fundamento, porque ela será salva, ela só edificou no fundamento errado, né? E aí chegamos ao final, e você, o que acha dessa questão aí? Se haverá realmente sofrimento no céu? Digita aí, comenta se você acha que sim. Se você acha que não, também comenta aí. Se você gostou da exposição que eu fiz, comenta. Se você acha que não é desse jeito também, se você discorda totalmente, comenta aí, eu quero ouvir o seu posicionamento aqui. Acho que é isso, né? Só um vídeo, depois eu vou estar comentando mais outros elementos. Já listei também todas as palavras no Novo Testamento que se refere à tristeza. Em outro vídeo eu vou trazer essas palavras aqui, todas elas que alguma tradução, algum tradutor poderia dizer que seria tristeza. Então é isso, está aqui. Deixa a sua opinião aí nos comentários e a gente continua esse bate-papo aí. Valeu, fui!